Nós temos lá na ponta direita, vou chamá-la assim, considerando a minha posição, o pastor André Boaventura, que liderou o nosso COMEP durante alguns anos. Pastor André é bem-vindo, digam amém. Amém. Pastor Joãozinho, a gente já acostumou chamá-lo assim, Joãozinho, então vamos continuar chamando de Joãozinho. É um tratamento carinhoso, ele é muito querido da gente, já esteve aqui conosco várias vezes, missionário da Kairos, na África, por longos anos, e membro da Assembleia de Deus em Mutuá, no Rio de Janeiro. Pastor Adilson, que é o pastor dele, inclusive está hoje aqui em Anápolis. Pastor Joãozinho é bem-vindo, digam amém. Amém. Pastor Aldson, pastor da nossa igreja, do nosso ministério, missionário também lá na África, lá no Senegal, está aqui conosco nesses dias, será o pregador de amanhã à noite aqui no nosso COMEP. É bem-vindo, digam é verdade. É verdade. Pastor Elismar Veiga, que lidera o nosso 4SIM, nosso Sistema Integrado de Missões, muito conhecido de todos vocês. É bem-vindo, digam aleluia. Aleluia. Pastor Ariovaldo Ramos, que atualmente preside a Kairos, e já esteve conosco também várias vezes no COMEP, em outras ocasiões também, no Encopal. Pastor Ariovaldo Ramos está acompanhado da esposa. Cadê a esposa? Está aqui no plenário agora, nesse instante, está aqui, ó. O casal é bem-vindo, digam amém. Amém. Pastor Lourival, que é o líder da nossa pastoral de missões, da nossa igreja sede. Bem-vindo, pastor Lourival, digam sim. Sim. E o irmão Eberson, que lidera o nosso COMEP, o 52º COMEP. Ele também é bem-vindo, digam claro. Amém. Todos são bem-vindos. Bom, pastor Aldson, qual a experiência missionária mais difícil que você já vivenciou? Olá, paz do Senhor a todos, boa tarde. Amém? A experiência mais difícil que eu vivi lá, na realidade eu vivo praticamente todos os dias, É tentar levar o evangelho para aquele povo e me sentir impotente pela dificuldade, pela limitação. Então todo dia isso me aflige, ver uma multidão daquela indo para o inferno, sem poder sendo limitado naquilo que eu faço. Então quando a gente consegue batizar 20 pessoas a cada 2 meses, 3 meses, num mundo muçulmano de 95%, realmente é algo que me incomoda muito. Então todos os dias isso me incomoda. Dizer que eu tive uma experiência que me limita, uma experiência que me aflige e acabou, não. No mundo muçulmano, enquanto você não vê a última pessoa a ser batizada, você ganha. Então tudo isso realmente é uma experiência que é muito marcante. Ela está todos os dias ali na tua frente, porque você convive no meio do povo. Você não é aquela pessoa que vai lá, visita e sai, você está no meio deles. Então é isso que me dificulta muito, todos os dias ali. Você quer, ainda dentro da pergunta, destacar a experiência mais difícil? Mais difícil foi enfrentar uma autoridade, ou mais difícil foi faltar dinheiro, mais difícil foi... O que foi? Assim, parece que essa pessoa quer saber a mais difícil de todas. Ou você não se lembra? Não. Experiência assim, difícil mesmo, que eu passei ali, para mim, até hoje. Todo dia, mas a gente come com coentro, piqui, farinha de cupioba e a gente não sente essas coisas. Então tá bom. Pastor Joãozinho, como ter certeza que chegou o momento certo, certeza que chegou o momento certo para ir ao campo missionário? Boa tarde a todos, a paz do Senhor. A minha experiência foi paz no coração, de obedecer e você ter paz,
né? Quando eu tomei a minha decisão, foi depois de também estar me envolvendo bastante com missões, ou seja, lendo livros, indo a conferências missionárias, como eu falei, eu era piolho de conferência missionária. Então, há 20 anos atrás, eu estava passando por problemas emocionais e Deus falou comigo: eu te aceito do jeito que você é e vou fazer de você um missionário. E eu criei, e para mim foi a gota que precisava para romper com trabalho, com família, com tudo. E porque quando você tem paz, aí as outras coisas você continua tranquilo. Muito bem. Pastor Ariovaldo Ramos, essa pessoa está fazendo referência àqueles crentes que têm um testemunho comovente e arrebatador. Tem um testemunho comovente e arrebatador. Ou seja, uma pessoa que às vezes foi envolvida com drogas e de repente foi liberta, acho que é o que alguém quis perguntar. Ou então era totalmente perdido, depravado e foi salvo pelo Senhor Jesus. Então quando ele conta esse testemunho, o testemunho é comovente e arrebatador. Aí vem a pergunta: como proceder o jovem que sempre viveu nos caminhos de Deus? Ou seja, nasceu num lar evangélico, continuou num lar evangélico, sempre frequentando a igreja e nunca teve aquela vida perdida, depravada, etc. Será que o meu testemunho não terá o mesmo efeito que tem o testemunho daquela outra pessoa? Como é que o senhor vê essa questão? Paz do Senhor, boa tarde. Esse é um problema de um país onde o evangelho começou a crescer, porque você vê gente vindo de todo tipo de experiência do inferno, e aí a pessoa conta como é que ela estava lá quando ela estava no inferno, e parece que todo mundo que vai falar de Jesus precisava ter um testemunho desse, não é? Mas, e aí as pessoas que nasceram no lar evangélico, eles ficam, assim, com aquela sensação de que, puxa, acho que eu não tenho muita coisa para falar mesmo, não é? Sempre fui assim, meu pai sempre foi assim, minha mãe assim, cresci assim, aprendi, mas você está enganado. O maior testemunho é o seu. Porque o maior testemunho é como foi que Deus preservou você de todo esse inferno no meio dessa realidade que nós vivemos. Eu não vim de uma família evangélica. Eu me converti aos 12 anos de idade. Eu fui convertido aos 12 anos de idade. Mas minhas filhas, obviamente, nasceram num lar evangélico. E a coisa que eu mais admirava é ver como elas foram poupadas de muita dor, de muita angústia, de muito desespero que eu tive de passar. Porque elas estavam sob a redoma de uma família que tinha um pacto com Deus. E esse é um testemunho fortíssimo e contundente de como Deus honra gerações e gerações dos seus filhos, gerações e gerações daqueles que têm um pacto com Ele. Esse testemunho é fortíssimo, que ele é pouco explorado, mas o seu testemunho é o testemunho mais poderoso de todos, porque uma coisa é você estar morto e reviver, e outra coisa é você passar pela morte sem que a morte possa tocar em você. Esse é o testemunho dos que nasceram nos lares que tinham um pacto com Deus. Se você souber contar isso, de como Deus preservou a mim, aos meus irmãos, de toda a morte que nos rodeava, de toda a dor
que rodeava a gente, de todo o inferno que estava à nossa volta, e só o poder do sangue de Jesus é capaz de fazer isso, você tem um grande testemunho. O testemunho de entrar na cova dos leões, porque a vida é assim, sem que eles tenham podido fazer nada com você. O testemunho de ter passado pela fornalha ardente que é o mundo em chamas por causa do pecado e não ser sequer chamuscado por isso. Esse é o grande testemunho. O testemunho de como Jesus Cristo é fiel àqueles que fazem pacto com Ele e é fiel na vida dos seus filhos. Muito bem. Pastor Elismar Veiga. Essa pessoa aqui, esse irmão, essa irmã, está falando sobre o tema Minha Missão, que é o tema do nosso Comep, Minha Missão. E essa pessoa diz o seguinte: há muitos locais, há muitos lugares que preparam pessoas para o ID, mas sempre tem que pagar uma mensalidade, tem que pagar algum valor para fazer esse treinamento, essa preparação. Existe algum lugar de preparação gratuito, onde pessoas sem renda própria podem se preparar para o seu chamado? Claro, a igreja. A igreja é o lugar de preparo para o seu ID. O seu ID não começa num centro de treinamento, o seu ID começa no momento que você tem o seu encontro pessoal com Jesus. Ou você é um missionário, ou você é um campo missionário. No momento que você deixa de ser um campo missionário, você passa a ser um missionário. Tem uma igreja nossa aqui em Anápolis, que quando você está pregando, na parede da porta de saída está escrito assim: ao sair por essa porta, você está pisando em terras missionárias. Isso eu acho fundamental, porque é claro que nós queremos que muitos possam ir para outras terras, mas a sua missão, ela está escondida na sua história. Sua missão está escondida no seu DNA, sua missão está escondida no contexto onde você foi criado, foi gerado. Ao longo da trajetória da sua vida, Deus vai lhe dando as pistas de qual é a sua missão, e colocando pessoas no seu convívio que possa ir te ajudando a seguir nesse caminho. Claro, se você tem uma vocação para um chamado transcultural, para ir para outras culturas, você vai precisar de um treinamento mais avançado e mais especializado. E é preciso que você comece a partir daí a levantar os seus recursos para o treinamento. Por quê? Porque depois do treinamento para ser enviado, você vai precisar levantar seus mantenedores, que possam sustentar você lá no campo. Então já é o treinamento levantar seus mantenedores. Oxalá que a gente tivesse condições de trazer todos os jovens que têm vocação para o campo missionário e treiná-los a 0800. Hoje mesmo eu tenho aqui na minha cabeça 3 jovens pelo menos, que têm uma profunda convicção do seu chamado e que nós gostaríamos muito de ter condições de treiná-los sem nenhum custo, porque eu sei que eles não têm recursos e as igrejas onde eles congregam têm os recursos, mas não têm a visão. Isso a gente vai conviver sempre. Isso é um dilema que nós, enquanto agência, convivemos com isso, ao deparar as pessoas que são vocacionadas e que têm muito desejo de ir. Mas o meu desafio é o seguinte: dê o primeiro passo. Você não precisa enxergar a escada inteira. Enxergue o primeiro degrau e pise. E o seu primeiro degrau está muito pertinho de você. Está na faculdade onde você estuda, está na escola onde você estuda. Vou dar um exemplo da minha filha, da nossa filha, que fez treinamento na Cairóis, agora na última turma. O pastor Evaldo a conhece, esteve com ela agora na África, ela está lá com o pastor Aldos, tem 18 anos, mas o chamado da Samara começou com 8 anos de idade. Com 12 anos, ela saía com a turminha daqui para ir para a Trindade no mês de julho, para fazer trabalho de evangelismo. Com 14 anos,
15 anos, ela se envolveu com grupos que trabalhavam com evangelismo de rua pelas madrugadas aqui em Anápolis, cuidando de pessoas viciadas em drogas, moradores de rua, populações em situações de risco. Tudo isso fez com que depois Deus fosse abrindo caminhos e hoje ela chegasse na África. Não foi alguém que um dia acordou e disse assim: amanhã eu vou para a África, ou amanhã eu vou para um centro de treinamento. Deus trabalha dessa forma: pise no primeiro degrau, Deus vai lhe mostrar o segundo, depois do terceiro, e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E se for em outras terras, o Deus que te chamou vai dar a provisão, vai enviar os recursos. O que você não pode é ficar esperando as coisas acontecerem, porque elas não acontecem do piloto automático. O mar só se abre quando você, que transporta a arca, toma a decisão de dar o passo. Obrigado. Pastor Lourival, como ser um missionário na própria casa? Boa tarde, a paz do Senhor a todos, amém? Primeira coisa, você precisa ter disposição para testemunhar dentro do seu lar. Esse cuidado no testemunho, porque dentro da nossa casa, apenas palavras não vai converter as pessoas. Então você tem que ser uma pessoa prudente em todos os sentidos. Buscar realmente viver uma vida de santidade, de sinceridade diante de Deus. Na nossa casa não dá para encenar a nossa vida espiritual. Por exemplo, o marido e a esposa. A esposa conhece muito bem o esposo. E às vezes a gente na igreja, até mesmo como obreiro, pastor, a gente pode cair no erro de tentar viver uma vida superficial diante do Senhor. E a nossa casa sabe. Os filhos conhecem muito bem o testemunho dos pais. E os pais têm que estar muito atentos ao que os filhos estão vivendo, crendo, para que dessa maneira você possa, com a graça de Deus, além de muitas outras coisas, os pais precisam orar pelos filhos. Nós precisamos nos aproximar dos nossos parentes, familiares, reunir-se com eles e através do nosso testemunho mostrar Cristo na nossa vida. E é um trabalho do dia a dia, né? Que, como o pastor Lelismar disse, as coisas não acontecem de uma vez. Então tem que tomar cuidado, não escandalize dentro do seu lar. Realmente seja fiel a Deus, começando na sua casa. Se você quer se demonstrar um cristão pentecostal aqui na casa do Senhor, seja também um cristão de oração lá dentro do seu lar. Seus filhos precisam ver você orando. Seus pais também gostariam de ver você orando, principalmente naqueles lares onde uma dessas partes ainda não se converteram ao Evangelho de Jesus. Nossa família precisa ver primeiramente Cristo na nossa própria vida. E eles vendo isso, o Senhor então estará realizando a obra de salvação daqueles que nos são tão caros e tão próximos. Obrigado, pastor Lourival. Pastor Joãozinho, como saber se tenho um chamado para missões transculturais? Como saber se eu tenho um chamado para essa missão transcultural? Então, missão transcultural, para entender um pouquinho, né, é quando você ultrapassa a barreira de uma cultura, uma língua, um costume, outros povos. Então você pode fazer missão transcultural dentro do Brasil, porque o Brasil tem tribos, tem isso, você está ultrapassando. Quando Deus fala ide por todo mundo, é todas as etnias, é todas as raças. Então dentro de um país tem uma gama de divisões de raças, de povos. Não é demarcado geograficamente para Deus. O homem que marcou 230 países está demarcado territorialmente, mas você tem que ultrapassar aquela cultura. Então, é um processo que vai acontecer e Deus, Ele se encarrega de levar um para lá, trazer de lá, botar para cá, ouvir a voz dEle e ultrapassar aquela cultura. Tem alguns cuidados que você tem que tomar. Quando Deus me chamou para ir para a África, 20 anos atrás, eu comecei a me envolver, comecei a estudar inglês, comecei a estudar espanhol, comecei a trabalhar em cima do povo que Deus ia me
me levar para trabalhar, e com informações e um bom treinamento também, ameniza muito o choque cultural dentro daquela cultura. Então, é bem pessoal essa mover de Deus levando você para outra cultura, né? Obrigado, pastor Joãozinho. Pastor André, gostaria de saber que estratégia Deus deu a você para trabalhar com pessoas. Acho que a estratégia, boa tarde, a paz de Cristo também. Acho que é olhar o ser humano como ser humano e olhar no mesmo patamar, não em cima de um pedestal, mas olhar com consideração, com respeito. Eu acho que o grande segredo de uma liderança é isso: é você olhar a pessoa que está à sua frente, ao seu lado, como ser humano, com a sua subjetividade, com seus sentimentos, e respeitá-lo, tratá-lo de igual modo. Acho que é isso. O líder é o maior servo. Acho que esse é o princípio. Olhar o outro como semelhante, do mesmo patamar ou além de você mesmo, acima de você. Acho que essa é a grande característica de uma boa liderança. Uma das muitas características é você olhar o outro nessa complexidade, nessa totalidade que todos nós somos constituídos, e com muito respeito, com muito carinho, porque a obra do Senhor, ela não se faz de modo empresarial. Nós não vemos pessoas de modo produtivo, nós vemos pessoas que estão servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor de modo voluntário, e fazendo assim a gente tem que considerar tais pessoas com muito respeito e com muito amor e carinho. Acho que esse é um dos pontos que eu acho que é importante para uma liderança. É você respeitar, você tratar com respeito, você considerar e incentivar a tal pessoa a continuar fazendo a obra do Senhor. Porque às vezes a pessoa vem com o coração aberto a trabalhar na obra e de repente fica entristecido porque foi tratado mal, foi desrespeitado, foi desconsiderado, porque foi visto como alguém que estava ali para produzir. A igreja não pode olhar seus membros em termos de produtividade. Ontem eu estava na casa de um membro da nossa igreja, e ele dizendo o seguinte: olha, fulano tal me chamou para ir para a igreja dele, porque, rapaz, você toca bem demais, e vai ser bom demais tê-lo lá. E ele falou: pastor, eu não quero ir para a sua igreja porque eu sou um bom tocador. Não quero ir para a sua igreja porque eu vou ser útil nesse sentido. E eu dizia para ele: olha, o olhar do pastor para as ovelhas não é em termos produtivos, é um olhar que vê um ser humano que está ali para servir, para ajudar, para cooperar, e que requer e precisa ser cuidado, ser pastoreado, e não é esse o sentido. Então eu acho que o papel de um líder é olhar essas pessoas, todos os que estão ao nosso redor, com muito respeito, com consideração, porque assim estaremos fazendo a obra do Senhor. É isso aí. Obrigado, pastor André. Pastor Aldson, o que é ser um missionário integral, em tempo integral? As pessoas, quando falam em questão de missões, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje de falar em missões, porque o pastor, o líder, o irmão que está ali, ele entende missões a partir do momento que ele vê uma criança passando fome na África. Aquilo para ele é missões. Não, aquilo é o lado humano dele que está sobressaindo. Quando a gente fala em missões, a primeira característica de um missionário não é o amor que ele sente pela África, pela Ásia, pela Índia. Não é isso. Porque o chamado, ele não é geográfico, ele é funcional. Ele tem que funcionar onde você está. A primeira virtude do missionário para mim, ele tem que amar Cristo. Se ele amar Cristo, independente de eu mostrar alguma foto ou não, ele sabe a obrigação, ele sabe o que ele tem que fazer através daquilo que ele foi conquistado. A segunda virtude é a obediência à palavra. É a obediência à palavra. E a terceira virtude é ele amar as pessoas. Como o pastor André bem colocou aqui, as pessoas, se ela vinha só pela utilidade, quando acabar a utilidade, ela também vai perder o significado.
Então, quando você fala na questão missões, quando você fala na questão chamado missionário, você tem que entender que a primeira coisa que Deus quer não é o que você vai fazer, é o que você é para Ele. Mais importante do que o que eu faço para Deus é o que eu sou, porque você vai transmitir o que você é. Missões não é uma fuga. Não nada deu certo na minha vida, eu vou ser um missionário. A gente olha muito por esse lado. Missões é um sentimento. Missões é um entendimento, na realidade. É entendimento. Eu entendi para que Deus me trouxe a esse mundo. Porque senão ele não vai estar produzindo nada na igreja dele. Aí ele vai dizer: pastor, mas eu quero ir lá, eu vou produzir. O pastor vai dizer: mas o que você está fazendo aqui? Eu não tenho visto você fazer nada. Não é um interruptor que você liga e desliga. Não, eu quero ser missionário agora. Depois, não quero mais não. Porque da mesma forma que você vai ter atitude para ir, você vai ter também atitude para voltar, se você entender que não é aquilo. E quando você volta, além de você voltar triste, você vai fechar a porta para mais uma meia dúzia. Então, missões, quando você fala em questão de chamado missionário, atividade missionária, é você se doar. É você viver em função do outro. Porque quando você vai levar o evangelho, quando você transpõe a cultura, você não vai transpor para ser conhecido do outro lado. Você não vai naquela pretensão de dizer assim: eu quero passar 3 meses lá no Senegal, depois eu volto, vou passar o resto da minha vida fazendo conferência como um missionário, porque eu sou um missionário. Não funciona assim. É uma entrega total, é um caminho sem volta. O pastor Joãozinho, ele me ensinou algo que eu guardo sempre comigo: você tem que levar 2 coisas dentro da mala, a Bíblia e o caixão. Então é uma entrega. Você vai viver para o outro e você vai dar o que você tem, porque ele não vai precisar do que você é, ele vai precisar do tesouro guardado, como fala em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7, o tesouro escondido, o evangelho que nós vamos levar para aquela nação, para a partir daí o entendimento deles estar bem claro através da mensagem que vai ser pregada. É por isso que nós temos que ter um bom conhecimento teológico, tem que se preocupar muito com Bíblia. Ontem eu fiquei aqui, o pastor Clarimundo até fez um comentário, oferecendo, o irmão Eberson oferecendo aqui uma camisa para quem for uma jovem que falasse o tema do Comep, que era era Atos 1:8, e eu digo assim: vai tumultuar aí, vai vir gente barroando o outro. E ficou esperando chegar a primeira. Quando chegou, eu não tinha nenhuma banda de tijolo, senão eu tinha jogado nela, porque Atos 1:8 ela não sabe. Uma criança com 9 anos sabe o Alcorão todinho. E aí? Então, missões, irmãos, é uma entrega total. Obrigado, pastor Aldson. Pastor Ariovaldo, essa pergunta é para o senhor. Eu vou lê-la conforme foi escrita. Qual o melhor perfil de missionário recomendado pela Kairos no que diz respeito à idade, número de filhos, profissão? Há um limite de idade? O senhor, que é o presidente da Kairos, está apto a responder essa pergunta aí, porque... Não há um limite de idade, porque o missionário é alguém chamado por Deus e Deus chama quem quer, quando quiser. Então não há. É óbvio que dependendo da idade, você não só tem o tempo de eficácia, maior ou menor, mas também, claro, você tem as condições, né? Quanto mais idoso, mais difícil será conviver com condições inóspitas. Então, a idade vai de alguma maneira balizar o trabalho em si. A melhor data é aquela que Deus chama, ponto. Agora, para os treinadores, treinar jovens significa separar uma vida inteira para missão. Mas quem decide missão é Deus. Deus é quem chama. Então, a melhor data é a data em que Deus chama a pessoa. Mas quando a gente, como treinador, como professor, a gente vai trabalhar, é claro, se eu tenho um jovem, eu tenho toda uma vida aí de 40 anos dedicada à missão. Se eu tenho alguém que já está aí depois dos 50, por exemplo, você tem toda uma experiência dedicada à missão. Então, não dá para você estabelecer como um padrão rigoroso. A gente sempre pede
a Deus que mande recursos, e os recursos que Deus manda são pessoas. Nos dias de hoje, nós estamos enfrentando uma nova realidade missionária, que é, nós estamos cada vez mais precisando de profissionais, porque o missionário tradicional já não tem tanta facilidade de entrar em alguns locais onde a carência missionária é muito grande. Então, nesta questão, é óbvio, os missionários, os profissionais de saúde levam vantagem, porque saúde é um problema mundial, é um problema humano, que não escolhe nação, não escolhe etnia. Então, se você é um profissional de saúde, a abertura para a sua entrada num determinado país é sempre boa. Mas também há muito espaço para pedagogos, para professores, há muito espaço para engenheiros, há muito espaço para gente da construção civil. Não precisa ser engenheiro. Se você for um bom pedreiro, um bom carpinteiro, a gente tem lugar para pôr você lá. Tem sempre espaço, tem muito espaço, por exemplo, para empreendedores, porque tem uma nova realidade que é a questão dos negócios em missão. Você vai lá, abre um negócio, ajuda a nação, o povo nacional a encontrar emprego, treinamento, etc., e evangeliza. E para nós brasileiros, saber esporte, principalmente futebol, vôlei, que é onde nós somos os campeões do mundo, várias vezes, é uma porta extraordinária. Extraordinária. Se você fizer um curso da FIFA para treinador, pronto, você já se habilitou para ser missionário em um bocado de lugar. Se você fizer um treino para ser treinador de vôlei, você já se habilitou para ser missionário em muito lugar. Porque são dois esportes em que a superioridade brasileira é reconhecida mundialmente. Então, falou que é brasileiro, que é treinador de futebol, que é treinador ou treinadora de vôlei, pronto, tem porta aberta. Porque todo mundo reconhece que nós somos os melhores do mundo nessas duas modalidades, ou estamos entre os melhores do mundo. Então, sim, tem algumas profissões que levam vantagem no campo missionário. Mas sempre há espaço no campo missionário para todas as profissões. Às vezes, a gente precisa de gente que seja mecânico. Por exemplo, um mecânico se daria muito bem em algumas regiões do mundo, em que você tem automóveis para consertar e não tem quem conserte, por exemplo. Então, sempre tem espaço. Qualquer profissão vai achar um espaço missionário. Essas profissões que eu citei logo de início, elas têm algumas vantagens porque elas tocam áreas carentes de todos os seres humanos, como a questão de saúde. Mas em todas as profissões há sempre um espaço missionário e a gente consegue localizá-lo e você pode ser muito útil. Agora, é preciso ter uma visão missionária mais ampla. Às vezes a pessoa diz assim, Deus me chamou para ir para a África, mas ele tem uma qualidade que é extremamente necessária na Ásia. Então a pessoa precisa ter em mente que a missão é sempre ampla. Deus me chamou para ir para os povos. E isso significa qualquer povo em qualquer lugar. E isso pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. E há muitos dos nossos que passaram por muitos povos. Muitos povos. Porque ele é missionário aos seres humanos. Missionário à humanidade. E aí o Senhor vai conduzindo para várias expectativas e possibilidades.
E há agora uma realidade nova, que é extraordinária, que é esse movimento que está havendo no mundo, que é o movimento dos refugiados. Então, um bocado de gente que estava em lugares onde a gente jamais teria acesso sob qualquer aspecto, nem como profissional a gente entraria lá, eles agora estão saindo e pedindo ajuda, Então, as igrejas deveriam ser portas escancaradas para os refugiados. Cada igreja local aqui no Brasil, por exemplo, tinha de ter um departamento de abrigo ao refugiado, não importa de onde ele venha, porque tem muitos refugiados, chegando de vários lugares, do mundo de língua espanhola, do mundo asiático, do mundo árabe, do mundo africano. O mundo está dando voltas, os seres humanos estão dando voltas em busca de comida, em busca de liberdade, em busca de um lugar onde haja um mínimo de paz. Esse é o grande momento da evangelização do mundo. A igreja precisa abrir os olhos para isso. Esse é um grande momento para enviar missionários e para fazer missão transcultural dentro de casa. Se a igreja tiver essa visão, nós vamos fazer missão nas duas pontas. A ponta que envia e a ponta que recebe. Agora é hora de missão. Deus está fazendo alguma coisa no mundo, ou permitindo alguma coisa no mundo, que está causando um verdadeiro tumulto. E as nações estão em movimento. Nações em movimento é chamado missionário. Obrigado, pastor Ariovaldo. Pastor Lorival, essa pergunta é dirigida a você. A jovem, ela, com vocação missionária, deve se relacionar e casar somente com outro jovem que também tenha o mesmo chamado? Com certeza. Se ele não tem, você vai ter que esperar, né? Porque você não especificou exatamente quando você irá para o campo. Se for de imediato, se você tem projeto que seja mais emergente, você vai ter que repensar esse namoro. Ou então você vai ter que orar a Deus, conversar com esse parceiro ou essa parceira, esse namorado ou essa namorada, acerca do seu chamado, deixar claro o que Deus tem para a sua vida e, de alguma forma, convencê-lo de que esse é o caminho que ambos deverão tomar. Então é um trabalho, um investimento que você vai ter que ter antes de tomar uma decisão de um casamento propriamente dito, porque caso isso aconteça, ficará difícil, né, você lidar com essa situação. Tornarão-se uma só carne. E o projeto missionário de ir para outra nação envolve muitas coisas dentro de um lar. Então tem que ser muito bem avaliado. Não existe uma fórmula, né? Você terá então que se aconselhar com pessoas e buscar de Deus uma estratégia para que isso aconteça. Se esse não for o ideal para você, Deus enviará aquele que tem o mesmo chamado que você. Obrigado. Está escrito aqui, pergunta para pastor Aldson: como você define a realidade dos missionários no campo hoje? Realidade em relação a apoio financeiro e espiritual. Fraca, muito fraca. A realidade que a gente vive diante da dimensão e da urgência da obra missionária é muito pequena. Tem missionários que chegam no campo e ele leva a filosofia de Francisco de Assis, que lá não funciona. Pregue o evangelho a todo instante, quando for preciso use palavras. Porque lá você não tem púlpito, lá você é o sacrifício todo dia, você tem altar. E todo dia você vai ter que queimar aquele sacrifício no próprio corpo. É o que está lá em Romanos capítulo 8. Todo dia você entrega a morte. Então o missionário, geralmente quando a igreja com muita dificuldade envia, ela já envia o missionário já com o sustento certo. Aí o missionário vai dizer, só pelo fato de eu estar aqui eu já estou evangelizando. Não, ou você evangeliza um muçulmano ou ele vai te evangelizar. Tem história de pastores no nosso país, um pastor bem influente que ele se converteu ao islamismo. A filha dele foi para Dubai, chegou lá em Dubai, o sheik gostou da menina, mandou uma mensagem para ele, ele falou, rapaz, no final tudo é o mesmo Deus, a gente está junto e aquela coisa toda.
Na hora que ele viu a Mercedona Zero, ele disse no final os reis e os cavalos lá do tabuleiro vai tudo para o mesmo lugar. Então é tudo farinha da mesma mandioca. Então o missionário, quando ele vai para o campo, ele tem que saber o que ele está indo fazer no campo. Ele tem que saber o que ele está indo fazer no campo. Não vai pensar que ele vai para o campo com um HD de 1 tera na cabeça. Eu tenho um HD de 1 tera cheio de informação. Conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E o pessoal que está lá, ele tem um HD de 1 tera vazio. E eu vou empurrar informação na cabeça dele. Principalmente o assembleiano. Porque ele pensa que ele vai chegar lá no campo, fazer oração, jejum por 30 dias e vai expulsar demônio com prendedor de cabelo e cortador de unha. E não funciona assim. Ele tem que ter uma base emocional, ele tem que ter uma base estrutural para ele saber o que ele está indo fazer. Porque aí quando terminar os 30 dias que não vai acontecer nada, ele vai se frustrar. E ele não vai ter o que mostrar, não vai ter resultado. E quando ele chegar no Brasil, ele vai dizer que brigou com 10 leões, matou 5, aleijou 3 e deixou 2 desmaiados. Não funciona assim. Então, a maior dificuldade é saber, porque eu tenho um pastor que ele investe em mim, e ele diz assim: eu invisto no reino, mas eu sei qual é o reino que eu invisto. As pessoas que investem na minha vida, eles sabem em quem que eles estão investindo. Porque é muito fácil você, o pastor Clarimundo diz assim: não, nós temos missionário no campo, vamos mandar ele para o campo e a igreja tem que investir. Aí o missionário chega no campo cheio de razão, achando que a igreja está fazendo favor, investindo nele, e ele acha que está fazendo favor para Deus lá. Então tudo que acontecer é a graça. A graça, ela exclui o mérito, eu concordo, e o mérito ele exclui a graça. Mas ele tem uma obrigação quando ele chega lá, porque o evangelho, como disse o pastor Ariovaldo Ramos no seminário lá, ele é um evangelho de poder, ele é de prazer, mas ele é de frutos. Aí o missionário passa 15, 20 anos no campo e diz: não, eu estou aqui, mas só de eu estar aqui, tem que ter resultado. Ele foi para lá para levar o evangelho. Eu não posso trazer as pessoas para Cristo, mas eu posso levar Cristo para eles. E à medida que eu levo o evangelho por si só, o poder do evangelho faz a obra. Obrigado, pastor Aldo. Pastor Elismar Veiga, essa pergunta veio para você, seu nome está aqui. Estar no campo missionário é algo preocupante para parentes dos que lá estão. Como é a vida de um pai que tem filho lá no campo missionário? Acho que tudo que a gente conhece de igreja é um recorte histórico aí de 20, 30 anos talvez. E igreja não é só isso. Muita água passou por debaixo da ponte. Para a gente pensar como é a vida de um pai que tem um filho no campo missionário, vamos tentar imaginar como é que era o coração de Deus quando Jesus estava aqui. Se nós tivermos a compreensão disso, nós vamos perceber que não há nada que você possa fazer que possa competir com o que Deus fez. Você nunca vai ganhar dele. E a melhor coisa que existe é perder para Deus. Quando a Samara foi para o campo, eu até fiz uma postagem, falei: olha, estou muito feliz, perdi para Deus. Porque uma coisa é você trazer uma criança de 8, 10 dias de nascido no altar e apresentá-la dizendo: Senhor, nós estamos apresentando esse filho para o Senhor. Mas muitas vezes isso é só um rito. No dia que Deus requer, e eu estou falando isso porque eu convivo. O ano passado nós deixamos de receber uma menina no CTM porque ela tinha qualificação, uma fisioterapeuta, estava pronta, apaixonada por missões, e a mãe exerceu uma pressão e uma chantagem emocional muito forte e tirou a menina do caminho missionário, de um chamado de Deus. Nós não criamos filhos para nós. Eles não são nossos. Eles são de Deus. Então, na verdade, quando a Samara decidiu ir para o campo, não foi nenhuma surpresa para nós. Foi na cabana de dezembro de 2015. Me chamou a Cirlei e disse: olha, quero ir para o campo. Isso para mim não foi doloroso, não foi triste, foi alegre, porque, poxa, eu nunca vou conseguir competir com Deus. Mas ele tinha um filho só e deu para o campo missionário. Eu tenho 2, dar 1 vai ser muito menos, né? Nunca vamos conseguir ganhar dele. Já que não dá para ganhar dele, vamos pelo menos perder com alegria. E eu tenho muito prazer e muita alegria de saber que a minha filha, a nossa filha, está no campo missionário. E sei que se ela tiver que morrer lá, se ela tiver que gastar a vida toda lá e voltar para o Brasil depois, não sei, o que Deus
direcionar para a vida dela, vai ser porque eu não faço planos para ela. Eu faço planos nem para mim mais, não é? Eu disse um dia, quando terminou a cabana de dezembro passado, disse: olha, eu não tenho mais planos. Sirlei, nós não temos mais planos. O meu projeto de vida, que nós fazemos todos os anos nas nossas igrejas, foi uma folha em branco para Deus. Deus, escreve o que o Senhor quiser escrever aí, e para nós está valendo. Então eu desafio você que é pai, você que é mãe, seu filho tem vocação, sabe? Invista ele, semeie ele no campo missionário. Quero aproveitar e dizer uma coisa, talvez a história revele que eu posso estar errado, não sei. Mas qual o melhor tempo de ser enviado para o campo missionário? Estou falando para você, jovem. Eu disse isso para várias pessoas que me procuram. Você está no meio da faculdade, termina a sua faculdade, vai. Você terminou o ensino médio e não começou a faculdade, não comece faculdade agora não. Vá para um treinamento, faça o treinamento, vá para o campo e faça a sua universidade, a sua faculdade no campo. Porque lá você vai criar suas raízes, você vai gerar seus vínculos, você vai gerar seu network, você vai ser um missionário enquanto estuda. Quando você terminar a sua universidade lá, você vai ser muito mais relevante naquela nação. E você não vai correr o risco que a maioria dos jovens que entram na faculdade no Brasil com vocação missionária corre. Quando chega no estágio, é um menino de primeira, é um menino nota 10, é captado por uma grande empresa, é captado pelo mercado de trabalho, e aquele sonho que ele tinha de ir para o campo missionário vai sendo protelado, adiado, e às vezes nem sempre acontece. Obrigado, pastor. Pastor Joãozinho, por favor. Hoje se fala muito em missão. Aqui está escrito em todas as igrejas, é o que a pessoa escreveu. Por que os jovens de hoje não têm atendido essa missão do ID? Eu estou lendo conforme está escrito aqui. Os jovens não têm atendido, letra A, porque não tem preparação para ir, por isso eles não atendem ao ID, ou porque falta ajuda financeira? Dentro de um quadro de 350 mil igrejas no Brasil, claro, varia entre isso aí, falava-se de 5 mil missionários, hoje parece que está caindo para 4, 3.500, e muitas agências não têm candidatos mais. Está um fiasco conseguir jovem hoje para o campo missionário. Então, vários contextos aí pode ser analisado. Talvez vai acontecer com o Brasil o que aconteceu com a Europa. Perdeu a chama missionária, perdeu a visão, o consumismo, Deus Mamon entrou lá e tudo por dinheiro agora estragou. Aqui parece que está indo pelo mesmo caminho. A Bíblia diz: quem perder a vida ganha-la. Mas isso não está trazendo muito efeito. Ninguém quer perder mais a vida para ganhar, né? E eu estou vendo que os jovens, com esse evangelho da prosperidade, o evangelho aí também só para o seu umbigo, você vai ter tudo aqui na terra, e fazer missões é para receber no céu, mas ninguém quer receber no céu. Todo mundo quer receber na terra, né? Então está complicado, não tem mais jovens. E claro, a Culpas também fala que os poucos que tem, não tem igreja para enviar, não tem recurso, não tem sustento. Será que é isso mesmo? No Irã, uma placa lá de cadastramento de homem-bomba. Se Estados Unidos invadir o Irã, eles têm um exército lá. Eu vi a placa escrita em árabe, traduzida. Sabe quantos jovens, quantas pessoas se cadastraram para ser homem-bomba? 42 mil pessoas. Parece que o exército do inimigo está maior do que o nosso. O islamismo, com 1.400 anos, está com 1 bilhão e 400 milhões. O cristianismo, com 2.000 anos, está com 900 milhões. Ou seja, nós estamos perdendo em
em número de jovens, que recursos também, que é complicado. Então, eu estou muito... Está péssima as estatísticas e temos que descobrir qual é a solução, o que está fazendo com os jovens, não está querendo ir para o campo missionário. Muitos estão com medo, o que eu vou fazer lá e tal. Gente, eu estou lá há 20 anos, Deus tem cuidado de mim, aleluia. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo hoje, nasceu 3 filhos lá na África, Deus está cuidando e vai cuidar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ir para o campo missionário. Eu queria fazer medicina, tem que jogar de lado os nossos planos e os nossos projetos para aceitar o ID de Jesus, mas Deus honra, e realmente eu não sei qual vai ser o futuro do Brasil. Se for o mesmo que está acontecendo na Europa e Estados Unidos, Deus deve ficar muito triste com a gente aqui no Brasil também. Amém. Pastor Ariovaldo, essa pergunta é dirigida ao senhor, está aqui o seu nome. Nascemos missionários ou aprendemos a fazer missões? Bom, podemos afirmar que todo eleito é missionário? Sim, todo cristão é missionário. Nasceu de novo, nasceu missionário. Agora, missão também é um aprendizado. As duas coisas são verdadeiras. Não existe cristão que não seja missionário. A igreja só está aqui para fazer missão. Você só trabalha onde trabalha para fazer missão. Só estuda onde estuda para fazer missão. Só está na vizinhança onde você está para fazer missão. Nós todos estamos fazendo missão. Agora, eventualmente, o Senhor separa de todos os seus missionários. Ele destaca alguns dos missionários que ele já tem para áreas específicas onde ele está precisando de gente, onde ele está precisando de recursos humanos. Mas Deus só chama para missão missionário, porque senão não dá para chamar, o sujeito não vai. Quando o sujeito não tem consciência de que é um missionário, a partir do momento que nasceu de novo, ele não vai para lugar nenhum. Deus nem pode chamá-lo, porque ele nem reconhece a voz de Deus. Ele não se vê como missionário, ele não se vê como um agente de Deus onde quer que ele esteja. Ele não pode ser enviado, porque é complicado. Agora, quando o Senhor chama alguém para que este transponha as fronteiras culturais, ele precisa de treinamento. Porque cultura é um jeito particular de ser gente. Então, se ele vai transpor a fronteira cultural, ele tem de aprender a ser gente de outro jeito. Senão ele não consegue falar com a gente com quem ele tem de falar. Além disso, ele vai enfrentar o inferno numa outra dimensão. Uma coisa é você enfrentar o inferno na sua cultura, na sua dimensão. Você já sabe quem são os demônios, já chama eles pelo apelido. Mas quando você cruza a fronteira, você vai encontrar o inferno de outro jeito. E você vai encontrar com outra abordagem, com outra ação e atuação. Então você precisa de treinamento. Você precisa de treinamento de adaptação cultural. Você precisa de treinamento para enfrentamento do maligno. Você precisa de treinamento para viver em comunidade. Porque é assim... Na igreja ocidental, a fé está muito individualista. Tanto é que a maioria das músicas que a gente canta na primeira pessoa do singular. Eu, para mim, minha bênção, meu. Então, é todo mundo individualista. Aí, vai para a missão só funciona coletivamente, comunitariamente. Não tem jeito. Então você precisa de treinamento. Você precisa de treinamento que quebre o seu individualismo, que quebre o seu nacionalismo. Essa é outra coisa. A pior coisa que pode acontecer é você pegar um sujeito do Brasil, mandar para uma outra cultura e ele não conseguir deixar de ser brasileiro. Então ele vai ficar lá o tempo todo comparando aquela cultura com o Brasil, porque no meu país. Ué, se o seu país é tão legal, meu filho, por que você não ficou lá? Você está fazendo aqui o quê? Isso não existe. O missionário tem uma bandeira sobre ele, e a bandeira que está sobre ele é a bandeira do reino dos céus.
transpôs o val da cultura, você vai imergir lá e vai se tornar um deles. E para isso você precisa de treinamento. Precisa de treinamento, porque isso passa por comida, por roupa, por costumes, por um montão de coisa. Precisa de treinamento para enfrentar Satanás. Precisa reaprender a orar, a jejuar, buscar o Senhor, ter disciplina espiritual. Precisa de treinamento. E precisa de conhecimento teológico profundo. Precisa saber dizer a todos que perguntarem a razão da sua fé. Então tem de conhecer muito bem o que crê e conhecer muito bem a quem vai encontrar do outro lado. Obrigado, pastor. Pastor André, você acabou de se graduar em psicologia. Como diferenciar um desejo, uma vontade pessoal, de um chamado de Deus para seguir uma missão? Eu acho que a nossa geração, ela vive o que o pastor Ariovaldo estava dizendo agora, cada vez mais individualista. Ela vive por necessidades e não por propósito. Eu acho que a grande diferença é essa: viver por propósito ou viver por necessidades. É cada vez mais escasso a questão da juventude se envolver com missões. E a gente tem percebido quanto isso tem sido realidade no Brasil. As agências missionárias tendo essa dificuldade de ter, jovens se ingressando em suas agências. E isso é resultado dessa perspectiva de vida que a nossa juventude está vivenciando. Já foi provado que a maioria dos nossos jovens querem atingir o ápice da vida profissional aos 30 anos de idade. O quanto mais rápido, tudo muito precoce, tudo muito rápido. E para satisfazer os seus desejos, para criar para si situação de estabilidade financeira e outras coisas. Então a nossa juventude cristã está se preocupando muito com a questão do seu conforto aqui na terra. Isso é muito preocupante, porque a gente vê essa falta de envolvimento e de comprometimento com a questão da obra do Senhor em termos de missões. E a gente tem visto isso se tornar cada vez mais realidade. Eu ouvia o pastor Ariovaldo Ramos na CEPAL, alguns anos atrás, ele falando sobre a perspectiva e a expectativa do mundo em relação à igreja brasileira em termos de missões. E que essa expectativa foi frustrada, porque a igreja brasileira, na sua robustez de recursos e tantas outras coisas, e das múltiplas possibilidades de estar enviando missionários, deixou de cumprir essa missão de modo mais abrangente. E a gente percebe hoje que, de fato, o Brasil está se tornando aquilo que é realidade na Europa. Há um livro, o pastor Ariovaldo conhece, do Walter McAllister, O Fim de uma Era, e ele fala sobre essa perspectiva de se tornar realidade no Brasil, da igreja brasileira se tornar aquilo que de fato hoje é na Europa. E isso é muito preocupante, porque a nossa juventude precisa de fato viver por propósito e não por necessidades. Nós precisamos gerar esse sentimento no coração da nossa juventude, da nossa igreja, de viver pelos propósitos do eterno Deus e não pelas nossas necessidades tão mesquinhas e tão transitórias. A partir daí a gente consegue perceber então essa diferença: necessidade e propósito. Quando nós vivemos por propósitos, os propósitos de Deus, tudo é diferente. Cumprimos a nossa missão. Quando nós vivemos por necessidades, cumprimos uma satisfação a nós mesmos. O narcisismo de olhar para o espelho, um dos conceitos da psicanálise muito mais abrangente do que esse simples modo de falar aqui, de que as pessoas estão de fato olhando para o espelho e só conseguem olhar para si, só para a sua própria beleza, para a sua própria autossatisfação. Exemplo disso, quando nós vamos pedir uma oferta aqui, como de ontem. A falta de comprometimento, a falta de envolvimento das pessoas com uma obra como essa.
a pessoa tem dificuldade de dar alguma coisa de si, de oferecer alguma coisa em prol de algo que é muito mais abrangente, que envolve o outro. É perceptível isso. Mas para vir aqui à frente, porque a pessoa que vai estar ministrando louvor já está chegando, ela vem. Então é isso, a gente tem percebido isso. Isso é muito preocupante, porque Deus espera da nossa juventude um comprometimento maior, principalmente com missões. Principalmente com missões. Obrigado, pastor. Pastor Aldson, essa pergunta foi dirigida a você, está aqui seu nome. Se uma igreja não tem uma visão missionária, eu tenho esse chamado, como devo proceder? Devo mudar de igreja ou levar à minha igreja essa visão? Particularmente gostaria muito que tivesse essa visão, gostaria de levar. Uma vez eu me queixei a um pastor de uma igreja muito influente aqui na cidade, chamado Pastor Jesus. Inclusive ele era para estar aqui hoje com a gente, mas por motivo de saúde lá da sogra dele, ele não pôde estar aqui. E ele me deu uma palavra muito sábia, lá no livro de Atos capítulo 13, servindo ao Senhor na igreja. Porque o que nós queremos, como o pastor acabou de falar, é resultados. Quando a gente busca o culpado, o ser humano ele é muito fácil para buscar culpados, porque quando eu busco uma culpa, alguém culpado, eu estou querendo redimir a minha culpa. Jeremias, ele pregou durante 42 anos, não se converteu uma alma, mas ele continuou lá pregando. Quando Nebuzaradã, general de Nabucodonosor, entrou, ele disse: quem é Jeremias? Ele falou: é aquele dali. Ele falou: separa ele. Mas a semente foi no coração de Ezequiel, o discípulo de Jeremias, e levou a semente para dentro da Babilônia. Se você diz que tem uma visão missionária e o teu pastor não tem, e você não produz nada dentro da igreja, você não tem nenhum tipo de trabalho, é igual eu vejo o jovem dizendo que ama missões. Hoje mesmo o pastor Lorival estava comentando sobre isso. Se botar uma barraquinha aqui de celular e botar uma banca de missões, que você vai contribuir para missões, vai incursar no mesmo problema que o pastor André Boaventura acabou de falar. Eles vão procurar o celular, a última novidade, mas eles amam missões quando eles estão na igreja. Ou seja, eles querem ter vida no culto, mas não querem ter o culto na vida. Então existe uma diferença muito grande quando você diz que tem um chamado e o seu pastor não tem. Deus está dizendo: eu estou usando você para você ajudá-lo. O pastor que me discipulou, ele está sentado aqui na arquibancada, junto com vocês aqui no anfiteatro da igreja. Ele não tinha visão e ele me sufocou muito. Quando eu cheguei no Senegal, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para ele. Vim para o Brasil, levei a visão para Manaus, e hoje ele continua sendo meu amigo, continuo tendo a mesma admiração por ele. Porque se você diz que tem e vai deixar a tua igreja na mão, é a mesma coisa que tu pegar um pombo e querer matar com um tiro de canhão. Vai desperdiçar cartucho. Aonde a seita cresce, aonde as heresias crescem? É no meio da dificuldade, é no meio da grandiosidade humana, como o pastor Ariovaldo colocou hoje ali onde a gente estava reunido. Ele diz: nós somos grandes demais para a gente olhar as coisas pequenas. Eu não prego Davi que matou o gigante, todo mundo percebe, minha filhinha pequena percebe. Eu prego Davi que adulterou e depois se levantou e continuou firme. Eu não prego Jonas que foi engolido pela baleia, eu prego Jonas que foi ministrado pelo verme. Porque a gente briga por tantas questões teológicas, e tem camarada que ele se torna doutorado para mostrar que o pastor dele não tem visão, mas ele não sabe dobrar o joelho e gemer para dizer: Deus, dá visão ao meu pastor, que eu quero estar com ele. Porque é uma forma de se projetar. Eu apontando a culpa dele, eu estou dizendo: eu tenho uma visão, eu que trouxe a visão. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Eu participo, eu não estou indo obrigado, eu não faço as coisas obrigado, eu faço porque eu tenho convicção do que Deus me deu. E a minha convicção ela é tão grande que eu posso compartilhar com qualquer pessoa sem me ofender, sem me diminuir. Então eu creio, você tem que ficar na sua igreja. Se o pastor disser assim: eu não vou te abençoar financeiramente, mas o Senhor me dá a bênção, eu não quero sair daqui sem a sua bênção, eu não quero sair daqui com o nosso relacionamento cortado, pode ficar tranquilo que Deus vai honrar. Foi o que Deus fez. Cheguei aqui em Anápolis, o pastor me recebeu. Hoje o filho do pastor lá, que não queria que eu fosse para o campo, porque eu não tinha chamado, que eu tinha que ganhar a minha rua, eu ganhei meu vizinho que era satanista, que foi vizinho do pastor José também, que está aqui. Eles faziam macumba ali. Ganhei a rua, ganhei um bocado de gente no bairro, mas mesmo assim eu não podia ir. E eu sempre ia perguntando: qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio? Hoje o filho dele fez o centro de treinamento do nosso ministério, da primeira turma, e ele está indo para o Senegal comigo também. Então você tem que ficar para mostrar. Se Deus te deu a visão, é porque Deus quer que você compartilhe com quem não tem.
Obrigado, pastor Aldo. Pastor Joãozinho, se o chamado a evangelizar, o chamado missionário é para todos, quais as consequências se a gente não cumprir esse chamado? Vai para o inferno. Não. Mas vai para o quinto dos infernos ou vai só para a beiradinha? Vai para o sexto dos infernos. Cada um vai prestar conta diante de Deus. E se Ele deu uma ordem e você não obedece, tem as consequências. É ordem, ide. A primeira pergunta que Ele vai fazer quando chegar lá vai: foste? Como diz o Altos, ou missões, ou você faz ou você dá desculpa. Às vezes um estava orando, falou: pastor Joãozinho, eu estou orando para saber se é da vontade de Deus para mim ir. Eu falei: irmão, já está orando errado. Você tem que orar para saber se é da vontade de Deus, se é para ficar, porque para ir Ele já mandou. Ué, não tem, você vai ficar patinando, dando desculpa, e Deus não vai provar a gente além da nossa capacidade. Cada um tem um dom, cada um tem um talento, e onde há um coração com Deus, já falaram aqui, há um missionário. Onde há um coração sem Deus, há um campo missionário. Então Deus não vai provar a gente além do que podemos suportar, e vai cobrar os talentos que Ele nos deu, segundo o que Ele quis nos dar, né? Não vai cobrar nada mais. Sempre Ele vai provar a gente na medida certa. Como dizia minha avó, Deus, quando Ele arranca os dentes, Ele alarga a goela para o alimento poder descer, né? Então Deus sempre vai dar um jeitinho, e lá no céu vai ter um banquinho também, como dizia o pastor Valdemar. E você vai sentar naquele banquinho e você vai prestar conta de Deus, do teu tempo, da tua vida, do teu recurso, de tudo que Ele está entregando na tua mão, e você vai prestar conta dele direitinho. E eu também, pior vai ser isso. Já que o senhor está com o microfone na mão aí, mais uma para o senhor. Quando um missionário ou família missionária, quando eles são enviados a uma missão, durante quanto tempo devem permanecer lá? Até a morte. Então, irmãos, eu já vi nesses anos, 20 anos, uma chegou, está muito calor, veio embora. Outro chegou: mainha, todo dia ligando para a mainha, chama a Zefa, e não aguentou a saudade e foi embora. Entendeu? Então, alguns missionários, né, o ideal é que esteja um bom tempo de produzir frutos, né? Por exemplo, e depende de cada contexto que você vai. Eu pensava, não, um missionário que fica mais de 5 anos, ele não é mais missionário, ele é pastor, ele é outra coisa. Mas dentro de um contexto latino é uma coisa, dentro de um contexto muçulmano é uma coisa, onde você precisa, como o Senegal, aprender o Wolof, outra língua, você leva 2 anos para começar a produzir fruto. Aí muitos ficam lá 1 ano. Como já dizia um missionário, os primeiros 6 meses você não presta para nada no campo, e os últimos 6 meses você já quer vir embora, também não presta para nada. Então, se você ficou 1 ano, você não serve para nada dentro de alguns contextos lá. Então, eu já vi muitos missionários ficarem pouco tempo, e as igrejas não entender. Quando ele sabe a língua e manda para outro país, vai aprender outra língua, enquanto ele estava pronto para dar fruto naquele país, ele é tirado ou ele é mandado embora. Para mim é um desperdício de recurso da igreja e da próprios missionários que enfrentam isso. Então, o ideal é que fica um bom tempo razoável, que dê para ver fruto. Tem que ver os filhos, tem que ver a esposa, tem que ver tudo isso, porque vários problemas te tiram do campo missionário. Vários problemas que tiram do campo missionário. O maior problema do campo missionário para mim é relacionamento, né? Não é a malária, não é a saudade, não é a guerra, não é falta de dinheiro, mas é relacionamento. Então, vários problemas, mas o ideal é que você
leve o caixão na mala para ir para o campo missionário. Obrigado, pastor Joãozinho. Pastor Ariovaldo, essa veio para o senhor, está escrito seu nome aqui, hein? Como pregar o evangelho para quem não suporta crente? Todo mundo gosta de ser amado, tratado com educação, abençoado no relacionamento. A pessoa não suporta a arrogância dos crentes, não suporta a empáfia do crente. O crente acaba se tornando um juiz de todo mundo. Aí as pessoas não aguentam mesmo. Mas todo mundo gosta de ser amado, gosta de ter amigos. É com amizade que a gente evangeliza. Já ouvi uma vez um professor de evangelização dizer uma coisa muito contundente. Ele disse: a pessoa que você está evangelizando, primeiro se converte a você e depois se converte ao seu Deus. Então, se a pessoa não se converte a você, se ela não vê em você um amigo, uma pessoa que realmente se interessa por ela, uma pessoa que a trata com carinho, com educação, com respeito, então ela não se converte a você. Se ela não converte a você, por que vai se converter ao seu Deus? Na cabeça dela, o seu Deus é que fez de você aquele negócio que ela não aguenta. Então, não é que ela não aguenta crente, ela não aguenta soberba, empáfia, etc. Agora, quando você está num ambiente onde você está tendo muito crescimento de um determinado segmento, e esse segmento está gradativamente se impondo, você vai ter muito preconceito. Você vai ter muito preconceito, primeiro porque as pessoas não conseguem conviver muito bem com uma nova formação ou uma nova possibilidade hegemônica. As pessoas não conseguem perceber que estão ficando de fora de um movimento, e aí elas começam a olhar para esse movimento e precisam começar a justificar por que elas não estão entrando nesse movimento. Então, você tem de fazer essa distinção. Todas as pessoas reagem ao crescimento de um determinado segmento, seja ele qual for. Porque o crescimento de um determinado segmento, e se esse crescimento é exponencial e provoca um movimento na sociedade, ele também denuncia quem não foi absorvido pelo crescimento. E aí a pessoa se sente julgada, se sente isolada, se sente exposta, porque ela não participa. Então ela tem a tendência de rejeitar tudo que tem a ver com aquele movimento. Mas dificilmente uma pessoa rejeita um amigo, uma amiga, ou uma pessoa que sabe se portar como um amigo, e é isso que vai quebrando o preconceito que é natural quando um grupo começa a crescer demais. Quando um grupo começa a crescer demais, o pensamento desse grupo começa a ficar muito visível. E toda visibilização é exagerada, porque visibiliza porque tem pontos de referência, pontos de diferença. Então esses pontos de diferença vão ganhar grandiloquência, vão parecer ser a marca daquele movimento. Então a pessoa reage ao fato de que tem um movimento crescendo que tem certas marcas. Como é que você vence isso? Do jeito que você vence qualquer rejeição. Com amor, com amizade, com serviço, com carinho, com bondade, com amistosidade, com a disposição de servir. Muito bem, linda resposta. Obrigado, pastor Ariovaldo. Pastor Aldson, se o ID de Jesus não foca, estou lendo do jeito que está escrito aqui, se o ID de Jesus não foca em locais, e sim em pessoas, por que infelizmente a igreja brasileira se foca tanto em países do continente africano,
sendo que no Brasil existe um vasto campo com fome, miséria, idolatria no Nordeste, os ribeirinhos, os analfabetos, os idólatras e cheios de dificuldades, drogas, fome, desemprego, prostituição infantil, espalhados por todo o país e entre tantos problemas, dentro até de nossas casas? O Evangelho, ele é supracultural, ele está acima da cultura, foi feito para todos os povos em todos os tempos. O Evangelho, ele é multicultural, ele une culturas acerca da verdade de Deus. Ele é transcultural, ele precisa e deve ser levado de uma nação para outra. Ele é intercultural, ele promove relacionamento entre as nações acerca da verdade de Deus. E ele é contracultural, ele confronta o homem na realidade cultural em que ele vive e revela o amor de Deus. O pastor Evaldo ainda agora ele falou aqui acerca de nacionalidades. O Russell Shedd, o professor Russell Shedd, o saudoso pastor Russell Shedd, ele disse que na primeira conferência que o professor dele foi fazer lá nos Estados Unidos, deram 1 minuto para ele pregar, porque tinha muita atividade, tinha muita programação e tinha muita gente importante. E como ele era um missionário, eu costumo dizer que o missionário chega onde, ele é aquela pessoa que chega onde ninguém convida e fala o que ninguém quer ouvir. Ele pegou o microfone e em 1 minuto ele perguntou assim: quantos aqui estão orando pelos 32 americanos sequestrados no Irã? 70%, 80% da plataforma, do plenário ficou em pé. Ele disse: muito bom, vocês são de oração, pode sentar. Quantos aqui estão orando pelos 32 milhões de iranianos que estão indo para o inferno? Ele disse que ficou 5% em pé só. Ele disse: eu percebo que vocês são mais americanos do que cristão e amo mais a América do que Jesus. Geralmente quem diz assim: por que nós fazemos aqui, nós não fazemos aqui, não fazemos lá? Eu vou dar um dado histórico para vocês. O pastor Clarimundo, ele esteve lá na ilha de Goré. Eu não sei se o pastor Evaldo chegou aí lá, se alguém chegou a levá-lo lá. A ilha de Goré, de lá saíram mais de 20 milhões de escravos. O primeiro país a libertar os escravos foi a Inglaterra, porque os escravos produziam, mas não tinha como consumir o que produzia, porque não tinha dinheiro, era mão de obra somente. América, Europa, Brasil, tudo foi construído com mão escrava. 38% dos escravos que saíram da África vieram para o Brasil trabalhar como escravo igual animais. Ele só tinha entre 8 a 10 anos de vida útil, trabalhava 16 horas por dia igual animal, igual um cavalo, se alimentava mal. E o Brasil fez uma das leis mais irônicas que já fizeram nos últimos tempos. Todo o mundo riu da lei que o Brasil fez, chamado a lei do sexagenário. Ou seja, um escravo estava livre após 60 anos de idade, sendo que ele não chegava nem a 30. Pra vocês terem uma ideia, 38% dos escravos que saíram da África vieram para o Brasil. E o Brasil foi o último país da América a libertar os escravos. Nós temos uma dívida muito grande com a África, pra vocês terem uma ideia. A questão não é a África. O Brasil, existe fome no Brasil, existe Cracolândia. E a Cabana, o trabalho que a gente faz um trabalho como esse. Tem os ribeirinhos, tem as Cracolândias. Mas aqui, irmãos, é diferente de lá. Lá é em gênero, número e grau. Se alguém tiver necessidade de comer alguma coisa, ele vai na casa do vizinho, ele vai na casa de alguém, ele cava um quintal. Lá ele tem que subir na árvore, as crianças têm que subir na árvore para tirar aqui dali, para pilar, para macerar aquilo e comer. Porque eles não têm outra ideia, eles não têm noção. O poço, a gente está cavando o poço para eles, porque quem leva o poço para eles é os muçulmanos. E a gente cruza os braços, aí quando vê chora, baba, espuma pelo canto da boca. Mas na hora de abençoar, ninguém abençoa, ainda quer questionar. Eu estou falando de um local onde mais da metade da população do mundo está indo para o inferno. Se você estivesse vendo 10 homens carregando um tronco, 9 na parte mais leve, só um na parte mais pesada, e você dissesse: eu quero ajudar, você ia carregar o tronco aonde? Você ia ajudar onde? Na parte mais pesada, onde só tinha um. É isso que a gente faz. E é por isso que nós atendemos primeiro lá. Não primeiro lá, é tanto como e até. Atendemos lá, atendemos aqui, mas principalmente aonde necessita mais. No mundo muçulmano, o pastor Joãozinho falou de 1 bilhão e 400 milhões. São 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos no mundo. Sabe quantos missionários nós temos no mundo islâmico? 300, ou quase nada, é a mesma coisa. Muito bem. Pastor Elismar Veiga, o que entendo por missões é pregar o Evangelho a todas as nações. Hoje, no século 21, com o avanço da tecnologia, da comunicação, etc., ainda existem pessoas que não conhecem o Evangelho?
Muitas, porque a tecnologia, ela não está em todos os lugares e não é acessível a todas as pessoas. Quando eu falei que às vezes nós temos uma visão equivocada de igreja, porque a gente tem um recorte de 30 anos temporal aí, a mesma coisa é um equívoco do ponto de vista geográfico, porque a gente acha que o mundo todo é igual ao Brasil. E o mundo todo é como qualquer cantinho do Brasil onde você tem até às vezes acesso à internet. Nem no Brasil não é assim. Nós estamos agora trabalhando para implantar uma base missionária em Chaves, no extremo norte da Amazônia, na boca do Oceano Atlântico. É o lugar de mais difícil acesso do Brasil, para vocês terem uma ideia. Lugar de mais difícil acesso. Para chegar em determinadas comunidades, além da cidade, que já é difícil chegar, você tem que andar 13, 14 horas de barco em cima de lombos de animais, sem internet, sem nem telefonia. Lugares onde os alunos têm 2 meses de aula por ano. Dos 5.570 municípios do Brasil, o IDH de Chaves é 5.560. O IDH Educação, 5.564, está entre os 4 piores municípios do Brasil no quesito educação. E a maioria das pessoas não tem noção que isso está aqui no Brasil. Agora potencializa isso, levando isso para a África e para outros países de outros cantos da terra. Eu olho com muito desalento a história da igreja brasileira hoje, porque eu acho que a minha geração é pior do que a geração que nos gerou, dos nossos pais. E eu olho para a geração dos nossos filhos e vejo, em condições humanas, uma geração pior do que a nossa. A gente está descendo ladeira abaixo. E não vejo, com toda sinceridade, eu não vejo outra alternativa, senão uma busca profunda por um avivamento sobre a nossa geração. Nós não queremos um avivamento, nós precisamos desesperadamente de um avivamento. Porque a única coisa que pode reverter essa situação e fazer com que a geração dos nossos filhos seja melhor do que a nossa. Atrair Deus. Quando a igreja de Jerusalém estava orando com 120 crentes, no culto da manhã, quando o Senhor veio, no final da tarde tinha 3.000 novos convertidos. No país de Gales, quando Evans Robert e um bando de garoto lá na virada do século 20 para o século 21, começaram a orar por avivamento. E quando o Senhor veio, em 5 meses, tinha 100.000 novos convertidos. Quando o Senhor veio na Rua Azusa, 3 anos depois, tinha 50 nações alcançadas. Os movimentos carismáticos que marcaram aí, há algumas décadas atrás, as igrejas históricas, que trouxe um grande crescimento para o Evangelho no Brasil. Então, queridos, assim, com toda a sinceridade da minha alma, eu só consigo enxergar esperança e uma profunda busca de avivamento. Eu estou vendo isso acontecer em muitas ações do Brasil. Estou citando a Cabana porque é o contexto que a gente está vivendo. Acho que o nosso problema não é falta de candidatos, queridos. Porque toda igreja, que eu acho qualquer um de nós que vamos aqui ministrar sobre missões, se você fizer um desafio, vê uma multidão de jovens na frente, disposta a ir para o campo missionário. Nós só não estamos conseguindo fazer com que essa força missionária chegue lá na ponta. Saia daqui e chegue lá na ponta. E por que não estamos conseguindo? Porque estamos dentro de uma estrutura engessada, porque estamos dentro de uma estrutura que precisa ser oxigenada pelo Espírito Santo, inverter nossas prioridades. Um avivamento, a primeira coisa que vai derrubar é o relógio das paredes das igrejas, e Deus vai trazer um avivamento sobre o Brasil. Eu tenho confiança nisso, eu tenho esperança nisso, porque eu sei que nós precisamos, e não há uma outra alternativa da gente alcançar todos os cantos da terra. Me parece que quem tem mais informações pode dizer, mas pelo menos uma pessoa a cada 5 habitantes da terra nunca ouviu pronunciar o nome de Jesus. Então a realidade é muito mais complexa do que aquilo que a gente entende. Nossa oração é uma oração simples. Senhor, o que o Senhor fez em Atos 2, na Rua Azusa, no país de Gales, nas Ilhas Hébridas, com as igrejas históricas do movimento carismático, em outros cantos da terra, Senhor, faz outra vez. Faz outra vez. Nós precisamos disso. Amém, obrigado, pastor. Pastor Ariovaldo Ramos, essa veio endereçada a você, seu nome está aqui. Para a igreja atender com o vigor que merece esse chamado missionário, não precisa de um evangelho robusto e não esse raso?
Só existe o evangelho robusto. O raso é a negação do evangelho e a mistificação e o desvio. Evangelho só tem um. É o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o evangelho da graça da Trindade. É o evangelho da transformação. É o evangelho que faz novas criaturas e faz das criaturas novas um novo começo onde quer que elas cheguem. Então esse é o evangelho. Então precisa desse evangelho. Se não tem esse evangelho, você não tem missionário, você tem expansionismo. Expansionismo é uma obra religiosa. Quando a organização quer se multiplicar. Mas o que ela está multiplicando é a organização. E com aquela falácia, aquele discurso, que não é o evangelho, é uma religião que usa termos comuns ao evangelho, mas não é o evangelho. O evangelho é o evangelho do novo nascimento, da transformação à imagem e semelhança de Cristo, do aprofundamento no conhecimento e na vivência da palavra de Deus. Esse evangelho gera missão. Esse evangelho gera missionários. Qualquer outra coisa gera propagandista. Tudo bem. Pastor Joãozinho. Pastor Joãozinho. Quando se fala em missionários, vem na cabeça missão em país longe, como na África. Como podemos certamente saber onde nossa missão é dada, em nosso próprio país ou em outro lugar do mundo? É aonde você estiver. Todos somos missionários. Dizem que tem 3 maneiras de fazer missões. Qual é? Orar e contribuir. Eu encontrei uns pastores lá da Guatemala e falou: não, Joãozinho, tem 4 maneiras de fazer missões. Falei: qual é? Ele falou: orar, contribuir e não atrapalhar. Essa é boa também, né? Porque tem gente que não vai, não contribui, não ora, ainda atrapalha quem quer ir e quem quer fazer, né? E você tem que dar fruto aonde você está, como foi em Atos 1:8. Tanto até como eu nunca vou pegar um avião, mas quando eu dobro o joelho eu dou a volta ao mundo. Eu entro nos países fechados, onde é proibida a pregação do evangelho. Eu entro na Coreia do Norte. Então, de joelho, de oração, é uma maneira das melhores de fazer missões. E os meus recursos também vai chegar aonde eu não posso chegar, através de um doido que quer ir no meu lugar, né? Então, não tem desculpa para dar. Você tem que ver onde você vai se encaixar e você vai fazer com excelência, sabendo que você vai prestar conta diante de Deus com tudo que Ele te dá. Então, qualquer lugar que você tiver, você pode ser um missionário excelente para a glória de Deus. Muito bem, obrigado. Pastor Ariovaldo, mais uma que vem endereçada para o irmão. O reino de Deus propõe o envolvimento universal de todos os crentes na missão de Deus. Qual é a melhor estratégia? É a pergunta. Qual é a melhor estratégia para esclarecer a igreja? E ele colocou entre parênteses aqui a pessoa, aos pastores. Qual é a melhor estratégia para esclarecer a igreja? Aos pastores, que a questão não é fazer missões por meio de um departamento, de um conselho missionário, e sim viver a missão de Deus como um todo, como o propósito principal da igreja. Qual a melhor estratégia para se conseguir isso? Melhor estratégia no reino de Deus sempre é ser exemplo. Quando a gente é exemplo daquilo que fala, as pessoas ouvem o que a gente tem a dizer. É sempre ser exemplo. É sempre poder dizer: faça como eu faço. Está vendo como eu estou fazendo? É isso aqui que a Bíblia fala. Quando o sujeito não é exemplo, vira uma discussão teórica sobre quais são as principais teorias. E aí é muito complicado, porque teoria é debate, debate não tem fim. Então, seja sempre um exemplo.
Começa a fazer, começa a mostrar, começa a chamar o seu pastor para ver o que você está fazendo. Mostra para ele o que você está fazendo, como você está fazendo. E começa a falar com outros irmãos para virem com você. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Na medida em que você vai criando massa crítica, todo mundo presta atenção no efeito de uma ação coerente e absolutamente bíblica. Todo mundo presta atenção. Agora, as pessoas têm uma tendência muito grande a resistirem um adversário gratuito. Um sujeito que o tempo todo diga para a pessoa o que não é, mas nunca consegue mostrar como é que é. Aí fica difícil. Agora, quando você começa a mostrar como é que é, as pessoas começam a perceber que não estão fazendo como deveriam. E pode ser que num primeiro momento elas até olhem para você com uma certa desconfiança, mas no segundo momento elas começam a respeitar a sua coerência, começam a respeitar a sua seriedade, começam a respeitar a sua diligência, começam a respeitar o seu exemplo. E isso vai mudando, porque as pessoas naturalmente percebem aqueles que fazem o que são e são o que fazem. Obrigado. Pastor Lourival, preciso ser missionário para ser pastor? Não. Logicamente que um pastor, ele também é um missionário. Mas eu não preciso ser pastor para ser missionário. Pastor, geralmente, ele está ligado mais à questão de uma congregação. Inclusive, provavelmente, em muitos lugares do mundo, não existe nem essa figura do pastor. Você vai para algumas nações e povos onde você vai ser apenas um discípulo de Jesus, que vai ter lá o brilho de Deus, né, para poder alcançar as pessoas daquela localidade. Então não há essa obrigação de você ser um pastor para ser missionário. Inclusive na teologia, né, nós temos uma forma de ensino para cada um desses tipos de obra. Agora, se você for um pastor, mas também tem um chamado missionário para alguma situação local, você é um missionário ali, está ali para um trabalho. Mas se for voltado realmente à missão transcultural, a um envio para algum lugar, né? Geralmente hoje, na nossa convenção, na prática, quando alguns dos obreiros me procuram, e que ele tem chamado pastoral para a igreja local, eu peço a essa pessoa que procure, inclusive nosso pastor José Clarimundo, procure Sebastião José Inácio, porque ele está querendo uma igreja para apacentar, né? E o missionário não, geralmente o missionário, assim no significado mais original, é aquela pessoa que vai para um lugar onde não tem ninguém convertido, né? E ele vai lá para ser um pioneiro naquela obra, como muitos casos aconteceram, né? E ele vai ali para abrir um trabalho. Nessas nações que nós estamos citando, geralmente o índice é muito pequeno de cristãos, é onde a igreja dos nossos dias estão procurando fazer essa obra, porque como nós aprendemos aqui hoje, nós precisamos fazer tudo ao mesmo tempo. Não podemos nos esquecer desses lugares que muitas vezes, até pouco tempo atrás, a gente não estava dando tanto importância. Então, assim, eu não sei se eu entendi bem a pergunta da pessoa, mas você não precisa ser um pastor para ser um missionário. Você se converteu a Jesus, como nós ouvimos aqui, você é um missionário. Pastor Aldo. Obrigado, pastor Lourival. Isso aqui é para você, está escrito aqui, seu nome aqui, ó. Quero sentir alegria e satisfação em servir Jesus, e simplesmente não querer servir os perdidos ao redor do mundo. Isso é o que mais quero. Mas, para isso, quero que Deus faça mais uma vez um grande milagre em minha vida. Que Ele me dê totalmente, 100%, a cura da minha audição. Então tem alguma pessoa aqui que quer ser curado, entendeu? Quer ter audição novamente de volta para servir a Jesus com satisfação, com alegria. O que você diz para essa pessoa?
Ele disse que quer servir fora ou não quer servir fora? Aqui, ó. Quero sentir alegria e satisfação em servir Jesus. E simplesmente não querer servir os perdidos ao redor do mundo. Isso é o que mais quero. Entendeu? Então ele talvez não soube fazer bem a colocação, mas ele quis dizer que quer ter alegria e satisfação em servir a Jesus e que quer também servir aos perdidos ao redor do mundo. É o que ele mais quer, ser um missionário. Mas ele tem problema de audição, então ele quer ser totalmente, está escrito aqui, totalmente, 100%, está escrito aqui, 100% curado da audição, para ele se tornar um missionário. O que você fala para ele? A missionária Ana Maria é uma missionária nossa que a gente apoia, está lá na Índia. Quando ela esteve aqui, que eu tive o primeiro contato com ela, 2010, 2011, 2010 mais ou menos, ela perguntou para mim: pastor, um sustento seu lá na Índia é $2.000. Ela perguntou: você iria por $700? Não, eu só consegui $700. Eu disse para a missionária Ana Maria que se ela conseguisse dar comida para os meus 3 filhos e me dar um local para me dormir, eu não precisava nem de sustento. Eu queria fazer missões. Aquilo que te faz parar, te faz andar, e aquilo que te faz andar, te faz parar. Talvez a pessoa mais apropriada aqui para responder essa pergunta seria o pastor João, porque quando o pastor fez o apelo na igreja dele, o pastor dele inclusive estava aqui, está ali o pastor dele. Pastor Adilson está lá. Pastor Adilson. Lá de Mutuá, Rio de Janeiro. Satisfação. Vamos aplaudir o pastor Adilson, que é o pastor do pastor Joãozinho. Tinha um pastor pregando e disse que Deus queria usar 3 jovens na igreja. E veio 2 para frente. Aí o 2 chegou bonito, robusto, parecendo uns armários. Quem era o terceiro? O nosso amiguinho, João Perninha, conhecido no setor africano. Ele disse que pisa no fundo e pisa no raso. Ele falou que para ele é normal. Ele disse que os outros é que é normal para ele. Mas ele tinha realmente algo, ele tinha falado algo com Deus. E o pastor olhou para ele: Deus vai te usar para os outros, né? Deus vai te usar. E para o outro também, recebe a bênção de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí quando ele olhou para o pastor Joãozinho assim, meio atravessado, ele disse: Deus vai te usar também. E dos 3, o que Deus mais usou foi ele. Mas por quê? Porque ele fez uma oração sincera a Deus. Ele diz: Deus, ou o Senhor cura a minha perna, ou o Senhor cura a minha cabeça. E a partir daquele dia Deus fez um milagre. Hoje o referencial que nós temos de missionário no continente africano é o pastor João Araújo. Foi o homem que me ensinou a fazer missões. Foi o homem que disse: faz assim, que assim funciona. E Jesus curou a cabeça. Então às vezes Deus está querendo te dizer, porque quando você coloca o limite para Deus, você está dizendo assim: eu só vou se Deus fizer isso. Deus nunca vai fazer. Já viu pessoa dizer assim: eu vou para frente no dia que eu sentir Jesus. Vai morrer, vai para o inferno e não vai sentir nunca. Não, Deus, quem convence não é o homem, é o Espírito Santo. O homem convence. Eu posso convencer alguém, sim. Eu posso pegar um carro daqui para Goiânia e entrar dentro do táxi e ter um ímpio. O camarada não é cristão. Isso não é heresia não, irmãos. Ele não é cristão, ele não conhece a Deus, mas ele trai a esposa, ele engana os outros, e eu vou provar para ele que o que ele faz é errado, e ele vai entender e vai dizer a verdade. Então na nossa linguagem teológica ele é um pecador, e ele entendeu que é um pecador. Agora convencer que ele precisa de Deus, só o Espírito Santo pode fazer, e mais ninguém. Ninguém confessa que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Para confessar precisa dele. Então deixa Deus primeiro curar o coração, que às vezes está no coração, porque todo ser humano carrega um mal que queria se libertar dele. No dia que você dizer Deus com ouvido ou sem ouvido, com perna ou sem perna. Hernando Dias Lopes, doutor Hernando Dias Lopes, ele conta um testemunho muito lindo de um empresário que ele investia muito na África, investia milhões na África, mas nunca tinha ido lá. E um dia ele foi lá e ele viu as grandes construções, os grandes hospitais, tudo, e ele ficou alegre. Ele disse: meu Deus, mas eu fui relevante no meu tempo. E ele disse: agora eu quero lhe mostrar o homem que ganhou a maioria dessas almas aqui, o maior evangelista. Aí ele conta que no meio do corredor, um corredor longo dentro do hospital, que esse homem construiu, esse empresário, e eles batendo o sapato no chão, zoada da pisada dele, aquele homem escutava dentro do leito, dentro do quarto, já no leito de morte. Ele não falava, ele não enxergava, tudo carcomido pelo câncer, ele já não tinha mais dedo nas mãos, ele tinha um pedacinho desse dedo aqui, só o toco desse dedo indicador. Mas quando ele escutava alguém chegando assim, com um pouquinho de audição que ele tinha, ele se esforçava, sentava na cama e ficava assim, ó. E ficava assim. Aí ele perguntou: mas o que ele está fazendo? Ele disse: ele está ali evangelizando. Aí ele caiu no chão, chorou e disse que ele era um miserável. Louve a Deus com o que Deus te deu. Se é com o ouvido, sem o ouvido, com a perna, louve, porque na eternidade Deus vai te dar um corpo incorruptível.
Irmãos, eu pedi a oportunidade para o pastor Clarimundo lembrar os irmãos acerca de um testemunho do pastor Joãozinho, ligado à vida dele. Ele estava no campo líder de um lugar, eu não sei se exatamente a Guiné-Bissau, mas eu sei que fecharam-se as fronteiras. E os missionários começaram a ter dificuldade, faltou verba, dinheiro, não tinha como entrar e sair, né, do país. Joãozinho Perninha, com alguns dólares dentro do calção, né, Joãozinho Perninha? Passava perto dos guardas, ninguém parou eles, irmãos. Então depois que Jesus sarou a cabeça dele, Amém. Mostrou para ele por quê. Ninguém percebia ele. Mas se fosse o pastor Lorival normal, né, andando, a gente pensa que tem que estar tudo normal para servir a Jesus, e Jesus faz essas coisas diferentes, porque o nosso Deus, Ele gosta de ser assim. Pastor Joãozinho, parece que você quer falar, então fala sobre isso aqui, ó. No país que o evangelho é proibido, como você se identifica para entrar naquele país? Se você falar que não é cristão, você não está negando Jesus? Então, a teoria é fácil, e aqui no meio da multidão todo mundo todo mundo vibra. Agora chegar lá na fronteira da Síria e evangelizar para o Estado Islâmico, a gente critica muito Jonas, rebelde. Mas Jonas foi, naquela época, Deus mandou ele ir para o Estado Islâmico da época, né? A gente critica ele, será que nós iríamos hoje, né? Então a gente vê que Deus dá às vezes uma capacidade e uma intrepidez a alguns, que realmente é uma intervenção divina. Eu já vi um missionário lá no Peru, né, ele trabalhou no Peru, na Bolívia, o Josué. Ele tinha o corpo todo quebrado. Ele foi numa igreja evangelizar lá no interior da Colômbia, e o padre não estava mais lá. E daqui a pouco ele ganhou para Jesus o zelador da igreja católica. E ele acertou com o zelador: fala aí para toda a comunidade católica que o padre chegou. O cara é doido. E o zelador chamou todo mundo da comunidade, encheu a igreja católica, e o Josué, missionário, se apresentou como fosse o padre que chegou na cidade. E ele pregou uma missa, pregou duas, pregou três, alguém desconfiou. E avisaram lá ao bispo lá, e o bispo correu, chegou lá, tirou ele a paulada. Mas ele saiu todo quebrado, mas saiu com mais da metade da igreja católica convertida para Jesus Cristo. Aleluia. Então, a gente vê tantos casos que tem uma intervenção divina. É difícil, gente, quando a bomba está caindo, quando a fornalha está aquecendo 7 vezes mais, é aí que você vê que você depende da misericórdia de Deus. Então é muito fácil falar, mas na hora que vão ver cada um como é que vai se reagir dentro dessas coisas. Mas Deus usa alguns doidos assim, porque Ele é Deus e Ele que vai na frente abrindo os caminhos. Aleluia. Muito bem. Pastor André, sua palavra final, por favor. 1 minuto para cada um aí para finalizar. Eu quero agradecer, foi um privilégio para mim. Eu vim para ouvir, acabou que participei um pouquinho. Esse tema de missões já estava no nosso coração quando terminou o Congresso 51. Eu já tinha até falado para o pastor Lorival, lá na sede, que esse era o nosso desejo, né, tê-lo como tema para esse ano. E o Senhor trabalhou de modo que houve essa continuidade, né? O Eberson continuou com esse princípio do qual a gente queria que fosse para esse ano. E é isso aí, eu acho que é muito relevante para nós, como Igreja do Senhor Jesus, como congresso. E eu digo que o Comep não é um evento, é um congresso. Porque hoje no Brasil, principalmente no período do carnaval, nós estamos tendo vários movimentos em todo o Brasil, mas o Comep não é um evento, é um congresso. É um congresso. E isso é muito importante, porque nós estamos preocupados com a questão do reino do Senhor Jesus. Fazer evento é muito fácil,
Você chama algumas pessoas, faz uma mistura de muitas pessoas, aquelas que vão atrair pessoas e tal. Mas outra coisa é fazer um congresso como esse, com uma preocupação, com zelo, com cuidado, com a obra do Senhor, com aquilo que vai ser pregado, com as pessoas que estarão conosco. Então nós estamos assim gratos a Deus por esse tema, né, que foi um pouquinho mais se abriu um pouquinho mais, né, em termos de ação, vamos assim dizer, e é um privilégio estar aqui com vocês, participar dessa mesa com pessoas tão queridas e relevantes. Obrigado, pastor André. Pastor Joãozinho, 1 minuto para o senhor finalizar aí. Jesus falou: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. Tem muitos ceifeiros também. Agora a gente tem que rogar ao Senhor da seara para que Deus levante igrejas para enviar os ceifeiros, né? É um desafio. Então, que esse Comep, pastor Clarimundo, seja o início de uma grande colheita de jovens para o campo missionário. Aleluia. E se sair aqui por ano 20 missionários, esse mundo vai ficar de cabeça para baixo por causa desse Comep aqui. Que Deus continue a abençoar os mais de anos de Comep que vem pela frente, para a gente colher os frutos para a glória do nome de Jesus. Amém. Pastor Aldson, suas considerações finais, 1 minuto. Quero glorificar Deus aqui, agradecer pela vida do meu pastor. Eu chamo ele de 01, irmãos, mas é uma linguagem militar, viu? O pastor Clarimundo, o pastor Eberson, nosso irmão Eberson, pela atitude, pela iniciativa de trazer um tema tão relevante como esse para a realidade que a igreja vive. E a resposta que nós vamos dar, ela está sentada aí no banco, ela está do lado de cá. E eu tenho uma preocupação muito grande, eu sempre falo isso para o pastor Clarimundo, falo isso para o pastor Ariovaldo, falei lá no Senegal. Com que velocidade nós vamos passar o bastão para a próxima geração? Porque um dia eu estava sentado aí, quando falava sobre missões, eu ficava com o coração ardendo. E ninguém acreditava em mim, mas eu queria ir. E hoje a gente está dizendo, você tem chamado, ele fica com a carinha de poodle. Tem não. Qualquer coisa, hoje tem um negócio do piti, ele dá um piti. Antes você tinha que dizer que o cara não tinha, e o cara tinha que provar que ele tinha. Charles Spurgeon, ele trabalhava o contrário, ele está dizendo, você não tem chamado, e a pessoa tinha que provar que tinha. Então eu tenho certeza que esse tema é um tema relevante, é um tema que vai fazer a diferença. É a resposta que nós vamos dar não só em Anápolis, não só no Brasil, mas na África, na Ásia e aonde for preciso. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor Clarimundo, do Eberson que trouxe esse tema, do pastor Lorival pelo privilégio de estar aqui com ele, pastor Ariovaldo Ramos. Eu suguei ele, o pastor Clarimundo, quando eles estiveram lá em casa. O pastor queria dormir, eu dizia, pastor Ariovaldo, e aquilo da Bíblia? Aí ele acordava. Pastor Elismar, pastor João, que é um privilégio sempre, uma honra muito grande ter ele aqui, e o pastor André. O pastor André, ele já havia me dado uma oportunidade antes aqui para me falar, mas eu não me achei na altura de falar. Quem estava aqui na época era o pastor Valdemar Carvalho. Eu digo, eu ainda sou um dedinho mindinho perto dele, eu ainda tenho que produzir alguma coisa lá para me poder ter o que falar. Mas eu louvo a Deus e eu quero que você saia daqui desafiado a fazer missões e para nós evangelizarmos o mundo até que Jesus venha. Amém. Pastor Elismar, suas considerações finais, 1 minuto. Agradecer pelo privilégio de participar do fórum, a direção do Comep. Agradecer a presença de todos, especialmente dos cabaneiros aí, né? Agradecer e convidar você a se envolver nos nossos projetos. Nós temos Atos 2, um movimento de busca por avivamento. Na próxima terça-feira, sem ser essa, na outra, começa aqui das 10 à meia-noite as nossas reuniões semanais de oração, levando o Brasil a fazer uma só oração. Qual é? Ó Senhor, faz outra vez. Ó Senhor, faz outra vez. Se envolver com a cabana. Nossa próxima cabana vai ser de 17 a 23 de julho, aqui em Goiás, 3 a 9 de julho, no sul do Pará. No Centro de Treinamento Missionário, as aulas, matrículas estão abertas, as aulas começam agora no próximo dia 6 de março. Então você que quer se preparar para o campo missionário, fale conosco. Você que é pastor e não tem nenhum jovem na sua igreja para mandar, eu conheço alguns que querem ir e não tem mantenedores, então aproveite e adote um, para a gente ter condição de apadrinhar esses meninos e essas meninas que querem ir para o campo missionário.
Participe das nossas jornadas missionárias. A gente realiza a jornada missionária 2 vezes no ano com ribeirinhos. A próxima vai ser no mês de agosto e no Nordeste do Brasil no mês de setembro. E nós teremos um evento de consciência missionária aqui, 4, 5 e 6 de maio, que nós chamamos de Êxodos Consciência. Então venha participar do Êxodos Consciência, traga o pessoal, são 3 dias de despertamento para gerar consciência missionária. Então veja, é um verdadeiro funil. Entre conosco pelo Atos 2, é a boca larga do funil, que desemboca na cabana, que por sua vez desemboca no CTM, que desemboca na agência missionária e que em parcerias com igrejas e agências conduz o pessoal para o campo. Entre conosco aí nessa jornada, e eu sei que vai ser bênção de Deus para o reino do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Elismar. Pastor Ariovaldo Ramos, suas considerações finais, por favor. Bom, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, grato mesmo. É uma honra estar com essa turma aqui engajada. E eu tenho um desafio para você. É a sua lição de casa. Quando você se levantar toda manhã, diga para si mesmo: eu sou um missionário. Hoje farei a vontade de Deus onde estou. Amanhã farei onde Ele me enviar. Eu sou um missionário. Se você, de tudo que nós falamos, você não entendeu isso, nós perdemos nosso tempo. E você o seu. A sua tarefa, a sua lição de casa é levantar-se toda manhã e dizer para si mesmo, um exercício diante do espelho: eu sou um missionário, eu sou uma missionária. Hoje farei a vontade do Senhor aqui onde estou. Amanhã farei onde Ele me enviar. Se você fizer isso, se você ganhar essa consciência, então valeu a pena tudo que está sendo dito aqui. Porque aí você entendeu que o chamado é para você, não é para o seu vizinho, é para você. Não é para o irmão que você gostaria que estivesse aqui, é para você. Né? Minha missão. Exatamente. Então, eu sou um missionário. Hoje farei a vontade do Senhor onde eu estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja com sua casa, seja onde você estiver. Amanhã farei a vontade do Senhor onde Ele me enviar, porque Ele vai me enviar. Que Deus os abençoe. Amém. Missionários de Deus. Amém. Pastor Lorival, suas considerações finais? Hoje nós tivemos uma reunião antes de vir para cá. Muitas coisas importantes foram ditas ali. E eu gostaria de compartilhar com vocês que estão aqui à tarde. Me parece que a forma da obra de Deus avançar mais rapidamente está em nós unirmos as nossas forças. Infelizmente, a gente às vezes fica olhando muito para as nossas diferenças e elas deveriam somar no nosso meio. Então, o que eu diria a vocês, jovens e pastores e líderes que aqui estão: procure fazer a sua parte. Não deixe de interceder, não deixe de orar, não deixe de contribuir. Contribua. Se você tem chamado missionário, comece a semear no chamado de outro obreiro que já está no campo. Procure a pastoral de missões ou o pastor da sua igreja. Eu vi perguntas aqui a respeito da falta de visão do pastor local. E eu vejo assim, sempre onde isso acontece, é a vontade de Deus que você esteja ali, para ajudar esse obreiro, esse irmão, a ter a visão de Deus. A gente precisa estar onde nós somos necessários, úteis, e não aonde já está tudo encaminhado, rodando bem. Lá já tem obreiros que estão fazendo o que deve ser feito. Então não desista do seu chamado, conforme é o tema desse fórum, né? Quem quer ser um missionário? Se você quer ser um missionário, seja você individualmente esse missionário. Deus vai honrar você, vai te usar aqui no Brasil, na sua igreja, junto ao seu pastor. E contribua orando, contribua ofertando. Com certeza dessa forma você já vai estar agradando a Deus. Eu tenho participado ali com o pastor Elismar e eu vejo a dificuldade dele muitas vezes de receber obreiros lá no CTM.
que não estão preocupados em mostrar trabalho lá na sua igreja. Precisa, irmãos. Você precisa ir para o CTM, mas de alguma forma você precisa primeiramente mostrar seu chamado para o seu pastor local. E muitos ali, eles não fazem isso, eles vão para o CTM sem ter falado a ninguém do chamado. E aí quer apoio da igreja. A igreja não sabe do chamado dele, não conhece, não tem visto o fruto do trabalho dele. E dessa maneira fica complicado, porque quem vai enviar você, jovem que aqui está, não é simplesmente o pastor Elismar e nem o pastor Lorival. É o seu pastor, é a sua igreja, onde você serve a Jesus, no lugar onde você está. Que Deus abençoe a todos os irmãos, no nome de Jesus. Obrigado. Irmão Eberson. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradeço também a audiência de você que acompanha pela internet. Recebemos muitas mensagens aqui de pessoas que estão nos acompanhando, tá? Com certeza o fórum foi além das nossas expectativas, né? Tenho certeza que sairemos daqui com a mente iluminada e com o coração cheio de vontade de agir, de semear, de colher, porque de ser a resposta de oração de muitas igrejas, de muitos pastores, né? Jesus diz: poucos são os trabalhadores. E a nossa mentalidade, quando escolhemos esse tema, seria pensar o seguinte: vamos interceder com Jesus para despertar trabalhadores, mas vamos pensar também que nós somos esses trabalhadores que precisam ser enviados, tá? Meu coração está muito alegre por tudo que tem acontecido até aqui, e esse fórum com certeza brilhantou muito essa edição do nosso Comep.